Bom, uma dúvida muito comum que existe quando se trata de definir o curso da faculdade, por exemplo, quando a pessoa pensa em economia ou administração, é se ela vai de fato para economia ou administração. Então a pessoa fala, poxa, será que eu vou para um, para outro? Quais são as diferenças? Então assim, eu quero passar um pouco de experiência para vocês, contar como eu tomei minha decisão de fazer economia. Acho que para muitos aqui que já me acompanham há um tempo, estão acostumados a ouvir a Luísa falando muito de economia, assim, talvez não enxerguem a Luísa fazendo outro curso que não econo, mas eu já pensei em várias outras possibilidades, quero compartilhar isso aqui com vocês e contar tudo nesse vídeo sobre a minha decisão, até mesmo para ajudá-los e gerar aí um incentivo para a tomada de decisão também e, quem sabe, esclarecer muitas dúvidas que podem surgir. Coçar aqui. Não, tem que cortar essa parte que eu tô coçando a sobrancelha. Bom, pessoal, então é o seguinte, primeiramente, assim, tem gente que pode até imaginar que eu sempre quis o curso de economia, desde sempre, nasci pensando em economia, mas não, na verdade, já teve até uma fase da minha vida que, vendo a minha mãe no consultório ali, acompanhando muito ela, eu colocava até boneca na cadeira dela do consultório ali, que é a minha mãe dentista, eu falava que eu queria fazer odonto e seguir os passos da minha mãe. Só que ao longo do tempo na escola, conforme eu fui tendo aulas de biologia, eu fui vendo que assim, poxa, a matéria é super interessante, legal, admiro muito quem curte, mas não é minha praia, não é o que eu quero como profissão, assim, na área de biológicas, por exemplo, eu não me identifico. Então, de fato, foi algo que eu percebi que não ia rolar. Ao longo do tempo fui percebendo mais isso, principalmente o Fundamental 2. Agora, eu comecei, assim, a pensar em outras possibilidades, como, por exemplo, até mesmo arquitetura, depois engenharia, comecei a pensar bem por esse lado. Tem bastante arquitetos também na minha família, acho que ajudou a dar uma influenciada. Meus pais gostam bastante até dessa questão de design de interiores, então acho que ajudou um pouquinho. Enfim, várias questões acho que contribuíram para isso, e até mesmo engenharia eu comecei a pensar, né, enfim, sempre gostei bastante de matemática, assim, então acho que eu fui até pensando por esse lado, mas eu confesso que na época que eu pensei, assim, eu nem entendia muito bem sobre cursos de faculdade e oportunidades, então era mais aquela coisa, putz, acho que eu quero fazer isso, mas você não tem 100% de certeza. Então as mudanças foram acontecendo. E o que acontece é que na minha escola, eu estudei no Colégio Vital Brasil, assim, do terceiro ano do fundamental até a terceira série do médio. E no ensino médio, eles têm um encontro de profissões, ou seja, levam pessoas, assim, professores, coordenadores de faculdade, de diversos cursos e universidades pelo país, e aí levam para poder falar para os alunos sobre o curso, como que é a faculdade, assim por diante. Então vai gente lá da USP, da GV, do Mackenzie, do INSPER, da PUC, Unesp, Unicamp, enfim, vão indo lá pessoas para falar sobre isso. E aí, basicamente, eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras assim. Eu lembro que eu comecei assistindo, por exemplo, poxa, a gente vai assistindo palestras diferentes, né? Assisti vários tipos, é claro que eu tava focando bastante também já em assistir de ADM e de economia, cheguei a assistir também de comércio exterior, assim por diante, mas quando eu assisti uma palestra de um professor do INSPER, nunca vou esquecer, o professor do INSPER, assim, que ele fez tanto falando de administração quanto de economia, né, um professor, aliás, que eu lembro que ele falou que antes ele estava começando a fazer medicina, ele tinha começado até o curso de medicina, viu que não era pra ele, que ele não queria isso, e aí ele mudou e fez economia, se eu não me engano, fez ADM, uma coisa assim, enfim, mas aí ele trocou o curso e aí ele foi falar de ADM e econo no encontro de profissões. Quando ele falou de administração um dia, eu achei super interessante, já fiquei super aberta, assim, achei muito legal. Mas no dia seguinte, quando ele falou de economia, assim, eu tive uma identificação tão forte que eu lembro que depois de ter assistido, eu lembro que era até na pandemia, assim, eu vi de casa, era tudo online ainda. E aí eu depois cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu me encontrei, é isso que eu quero economia, né? Falei pros meus pais que, poxa, tinha tomado a decisão, que era isso que eu queria, que o curso é maravilhoso, que eu achei fantástico e que não me via fazendo outra coisa. Basicamente tomei a decisão naquele momento. E por quê? Porque ele foi me apresentando assim o curso e abrindo muito os meus olhos. Então, por exemplo, primeiro, eu sempre fui uma pessoa que na escola gostei muito de matemática, história, geografia, sempre foram minhas matérias preferidas. E quando você vai analisar a economia, a grade é composta por isso, certo? Assim, é claro que dependendo do curso você pode ter um peso maior das humanas ou um peso maior da matemática. Pode ser, isso depende também um pouco da faculdade, do curso em determinada instituição, mas de forma geral mescla tudo isso. E eu sempre gostei muito dessas matérias, sempre foram minhas preferidas. Então já tinha esse pezinho mesmo em economia, só que até aí também as pessoas podem pensar em administração. Por que eu decidi não ir para ADM? Porque eu tenho esse olhar, assim, de pensar em economia como uma oportunidade de você ter uma visão 360, assim, de empresas, do mundo, de uma forma muito mais, digamos assim, aprofundada, né? Então você consegue ter muito mais ferramentais para tomar de decisão. Tem uma coisa que a minha professora recentemente de macroeconomia falou na sala que eu achei muito legal. Ela disse assim, poxa, tem gente que chega para mim e fala que eu não tô ajudando as pessoas, eu não tô ajudando eles a conseguir conteúdo para conseguir implementar no estágio. Aí ela fala assim, poxa, mas eu não tô te formando para ser estagiário, né? Eu tô te formando como economista. E é para você ser tomador de decisão
ou ajudar quem vai tomar decisão, para você ter as ferramentas para basicamente entender, diante dos recursos escassos que a gente tem, economia é uma ciência que estuda a alocação dos recursos escassos, o que seria isso? Pensa comigo, imagina, eu pego uma folha de papel aqui e vou distribuindo entre as pessoas e falo assim, poxa, coloquem todos os bens materiais que vocês desejam ter. Vai listando, vai colocando tudo que você quer, assim, sem limitação, vai colocando. Vai chegar uma hora que a gente vai ver que não vai ter tudo para todo mundo, não vai ter determinado item para todos, né? Então tem escassez, a gente tem limitações. Como que a gente age a partir disso? Então os economistas vão criando ferramentais para conseguir tomar essas decisões, certo? Que não são fáceis muitas vezes, mas a gente tem que tomar. Então o economista é a pessoa que vai tomar a decisão final, vai auxiliar quem vai tomar a decisão. Eu tenho muito essa identificação assim com a visão ampla que o economista tem, a base sólida que possui para fazer análise do que está acontecendo tanto numa empresa quanto num país, né, em várias economias. Então por isso que eu tomei a decisão de ir para esse curso e, nossa, realmente tem uma identificação muito grande, assim, de verdade. Acho muito legal. Acho que assim, quando a gente vai comparar economista com administrador, a gente vê que podem estar muitas vezes nos mesmos lugares. Então assim, geralmente as pessoas pensam muito em mercado financeiro também. É claro que a gente não pode limitar a visão achando que, se você fez economia ou mesmo ADM, é mercado financeiro, mercado financeiro. Tem muita gente que mira muito nisso, mas tem um monte de oportunidade, gente. Eu vou vendo com meus professores, por exemplo, com economia, você pode fazer a consultoria de economistas, tem várias outras oportunidades. Pode trabalhar em empresas, assim, diversas áreas também. Então não tem limites, assim, não tem muitos limites. Pode trabalhar em muitas áreas. É claro que assim, falam que a ADM até amplia um pouco mais, pode ser verdade por um lado, mas ao mesmo tempo ADM e Econo geralmente conseguem entrar ali nos mesmos lugares quase sempre. Claro que não é sempre, a gente não pode generalizar tanto assim e falar que sempre vai acontecer, porque na verdade depende, né? Uma coisa que o economista já aprende a fazer é falar depende, porque de fato sempre significa que não tem hipótese alguma de ser diferente, mas tem. Só que, de forma geral, conseguem estar nos mesmos ambientes. Só que a visão do administrador, ela é diferente da visão do economista. O economista, ele acaba tendo até mais base teórica, né? Uma base ali diferente, até de ferramentais matemáticos, que o administrador não tem. O administrador talvez tenha uma visão mais dinâmica das coisas, né? Eu acho que é uma visão diferente, assim, também é muito legal, mas eu me identifico mais com economia. Agora, se você tá com dúvida entre administração e economia, a primeira dica que eu posso te dar é o seguinte, assim, os dois cursos são ciências humanas, tá, gente? Então muita gente fala, nossa, não, economia é exatas. Economia não é exatas, tá? Você não pode colocar no mesmo patamar, por exemplo, de engenharia. Engenharia é uma ciência exata, só que economia não, assim como administração. Por quê? Economia, gente, apesar da gente ter muita matemática por trás para utilizar como ferramenta, em essência, ela é uma ciência humana social, tá? Por quê? Porque a gente quer avaliar também as relações humanas, né? Mas a gente usa muita matemática para ter uma ferramenta de análise, de avaliação, para entender o que fazer, assim por diante. Mas a gente tem aqui uma ciência humana, tá? Agora, é claro, dependendo da instituição, pode ser que você tenha ainda mais a concentração de humanas no curso de economia ou não. O meu curso no IBMEC, assim, eu faço economia no IBMEC, tem muita matemática. Pode ter certeza que você vai ver muito exatas, assim. Então, quer dizer, a partir do segundo semestre, então, já começa a ter bastante gostinho disso. Agora no terceiro, nem se fale. Pelo menos na minha grade, assim, muito. Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração que em ADM acaba tendo menos, tá? Então, por exemplo, para quem não se dá tão bem com cálculo, tem mais trauma, assim, não tem tanto sonho, assim, de fazer economia, não se identifica tanto com isso, acho que a ADM acaba virando muita opção das pessoas. Eu vejo, por exemplo, na faculdade, assim, que ficou uma tendência. A pessoa que no segundo semestre viu o cálculo 1 e aí começou a ver que não ia dar muito certo, às vezes trocou para DM, porque aí sabe que só vai ter esse cálculo e não vai ter mais. Pelo menos na grade que eu entrei, tá? Agora, quem tá em economia, tá tendo cálculo 2, cálculo 3, né? Se passou de cálculo 1. Então, basicamente, depois eu posso falar de forma mais aprofundada, mas eu acho que um primeiro tópico é que se você curte uma matemática, além da parte de humanas, se você curte mesmo matemática e economia, vai atender a sua demanda de forma ainda melhor. Enquanto que a ADM, aí já tem ainda mais humanas. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia. E, bom, eu acho que realmente é um curso assim, que eu sou muito feliz em fazer. De fato, acho que não trocaria, eu vou até o final. Eu também sou uma pessoa que sempre tive muito essa visão, assim, se eu comecei nesse curso, eu vou até o final. Acho que eu dei sorte, assim, de ter me identificado, entendido de fato o meu gosto de cara, acho que também faz diferença. Mas, de certa forma, acho que eu tenho um pouco esse objetivo, assim, começou, termina, então vamos lá, né? E qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários, eu vou postando mais vídeos falando de faculdade, até mesmo de instituição, por que eu faço IBMEC, outras faculdades são melhores, são mais legais, e aí, quais são as vantagens do IBMEC? Então, vou contando isso pra vocês nos próximos vídeos, mas não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos e também deixar o seu like, que é super importante pra gente ir crescendo ainda mais o Lu Investing, tá certo? É isso, gente, até os próximos vídeos.